Yeah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sejam bem-vindos aos irmãos que estão aqui e aos irmãos que estão assistindo aqui pelo Face, pelo YouTube, né? A gente faz tempo que eu queria gravar essa série da vida dos mensageiros e não tivemos a oportunidade, e agora estamos tendo, graças a Allah subhanahu wa ta'ala e aos irmãos aqui da mesquita de An-Nur, né? A mesquita An-Nur aqui de Campinas, a nova mesquita, inshallah, abençoada, que os irmãos Jazahumullah Khair estão convidando a gente para fazer essa palestra aqui, a vida dos mensageiros, e ao mesmo tempo estão gravando para que todo mundo esse benefício da vida dos mensageiros, que explica da nossa vida, da nossa origem, explica bem, esse benefício abrange mais gente, inshallah, através desses meios de comunicação. Hoje a gente vai falar da história, também importante, mas é bem curta, por isso eu escolhi a outra história. Se der tempo a gente vai fazer as duas junto. Antes eu gosto sempre de lembrar da história anterior que a gente fez, da outra aula, do Sayyidina Nuh, né? A gente falou o que aconteceu, acabou a humanidade praticamente, só sobrou aqueles que ficaram com ele na arca, né? São 80 pessoas, e alguns sábios falam que são 10. Mas, como havia falado, os que ficaram com ele, todos eram, não tinha mais, sabe, filhos, não podia trazer filhos, a não ser só a descendência dele, só os filhos dele, os 3 filhos dele que se espalharam. A gente falou da outra vez quem são os filhos e a descendência deles, qual é. Mas, iniciando, a importância do filho Sam dele, que é a descendência dos árabes, e onde apareceu dele, e veio por trás dele depois outros mensageiros que vêm, que no caso o nosso personagem de hoje, né? Então a gente andou com Sayyidina Nuh por todos os lugares, e onde ele acabou parando mais ou menos perto da Turquia, ali no sul, ou no norte da Síria, sul da Turquia. Mais ou menos naquela região ele parou e se espalhou, lógico, ele e os filhos dele, e começaram, né, a nova geração. Praticamente a humanidade começou de novo, né? Começou de novo, e começou ala tawhid também. Todo mundo adorando Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém cometia erros, lógico, todo mundo comete, mas ninguém cometia incredulidade, ninguém mesmo, até passasse muito tempo, lógico, isso daí é milhões de anos, né? A gente não sabe o cálculo exato do início da humanidade. Então começou a se espalhar e fazer novas gerações e novos, lógico, novos pecadores e novas pessoas boas, adoradores, né? E assim por diante, até começou de novo al-fitna. Por quê? Por que começa tudo de novo? A gente fala, mashallah, né? Acabou tudo, acabou, com os enchentes acabou tudo, não sobrou ninguém. Todos aqueles que cometiam pecado, até alguns não, foram. Só sobrou as pessoas virtuosas, né? Por quê? Como volta de novo? Porque o Shaitan não dorme. Não dorme, ele não morre. Entendeu? Ele está lá, ele está firme, ele prometeu, ele falou que vou atacá-los, vou fazer de tudo, né? Então é aí que a gente está, aí que o nosso inimigo vive com a gente 24 horas. Com a gente, não é só com eles. E o exemplo, eu estava comentando com o irmão agora por aqui, sobre o exemplo dos mensageiros, né? Quando a gente fala a história dos mensageiros, principalmente esse, que é o nosso mensageiro Hud, alayhi salam, um dos poucos mensageiros árabes, inclusive, era 4 mensageiros árabes, o último deles é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falava a língua árabe, que vivia no mundo árabe lá. A gente fala assim, incrível como eles são, né? Esses povos deles, como eles são, incrédulos, malditos, como é que eles não acreditavam nos mensageiros, como é que eles não aceitavam, ele trazia para eles milagres, trazia tudo para eles. E a gente hoje? Não estamos tendo milagres? Não estamos tendo assim, as coisas visíveis na nossa frente? O que você quer mais de ver? Milagres que nem os que a gente está vendo hoje, talvez mais fortes do que os milagres deles. É o deles. Por que a gente, quando a gente conta a história resumida, né, a gente concentra os acontecimentos assim em uma fase, num lugar, pouco, né? Concentra eles pouco, aí eles se tornam muito, parece muito forte. Mas para nós assim, todo dia, Allah subhanahu wa ta'ala fala para a gente no Corão, Wallahu a'lam, mais ou menos assim o versículo, o que significa,
E em vocês, não olha. Né? Né? Em vocês não olham. Olha o milagre que está dentro de você, que está em você. E aí você fala, cadê o Shaitan? Onde ele está? Eu vou esmagar ele, vou matar ele. Ele está dentro de você. Como acontece isso? Subhanallah, são milagres, são cada milagre que tem dentro de você, só dentro do seu corpo, gigantesco. Né? Precisamos de mais milagres para acreditar, para seguir certo. E a gente erra, ainda continua, mesmo assim, continua errando. Né? Quantos e quantos hoje a gente também estava comentando sobre isso, sobre os pais. Planta espinho e quer colher trigo. Né? Deixa tudo à vontade, deixa o filho. Não, olha, ele fala besteira, olha que bonito, olha o que ele falou, olha que gostoso, olha como é que ele está crescendo. Mas não olha que nele está al-fitna. Você sabe que nisso está al-fitna. Muita gente pensa que aquele versículo que fala do fitna que vem no dinheiro e nos filhos, na riqueza e nos filhos, né? Muitos assim, zinatul hayat ad-dunya, al-mal wal-banuna zinatul hayat ad-dunya. Quer dizer, a riqueza e os filhos, o enfeite da vida mundana, né? Aí todo mundo fala, mas a gente tem que se divertir, tem que curtir os filhos, curtir o dinheiro, né? Ver isso daí assim como glória. Ele está falando para você, zinatul hayat ad-dunya, significa, no fundo, fitnatul hayat ad-dunya, quer dizer, a provocação da vida mundana, né? Não é para você se achar, para você ficar feliz, não. Se você se encantar muito com o filho, com a sua riqueza, você cai no buraco, sem perceber. Você esquece de tudo que é religioso e depois cai no buraco. Né? Então, os milagres estão aqui na nossa frente, não é só dos mensageiros. Mas a gente cita a vida deles para ver realmente que os milagres deles, na época, eles mostravam milagres assim, e testemunharam poucos milagres. Hoje a gente testemunha muito. A conversão, essas coisas, a conversão do tempo que a gente está vendo aí, virou o verão inverno e o inverno verão. Isso é previsão do profeta, sallallahu alaihi wasallam, né? Que falou que vai acontecer isso, vai acontecer isso. E o nosso personagem de hoje é o Hud, alayhi salam, e seu povo chama Ad, né? O mensageiro é Hud e seu povo Ad, certo? Tem chocolate, aqui não alertei no início, viu? Tem chocolate e tem chocolate grande para os que vão acertar as perguntas pesadas hoje. Então o mensageiro chama Hud, né? E seu povo chamado Ad, tá? Aonde ele divulgou? Em que lugar que ele começou a fazer, onde ele ficou, depois que se espalhou? Espalhou gerações após gerações, depois do Sem, que é o pai original, e ele foi parar no Al-Ahqaf, num lugar chamado Al-Ahqaf, perto de uma montanha do Yemen. Lá, as montanhas eram gigantescas, gigantescas, né? E na terra, e esse povo, ele amava viver como beduínos, assim, no meio do vale, né? Em tendas. Mas que tendas? Está citado no Corão isso. Iramadhat al-imad. Al-imad significa aquelas colunas, al-imad al-amud, né? Aquelas colunas gigantescas que ficam dentro das tendas. Não é casas, palácios, tendas. Tendas diz que você andava às vezes 5 minutos dentro de uma tenda. Né? Tendas gigantescas. Eles tinham arte, eles inventavam, criavam. E o pior de tudo isso, o que eles faziam? Eles tinham também um gosto de construir palácios e mansões gigantescos na ponta das montanhas. Por quê? Porque eles eram povo gigante, grande, forte. E eles se orgulhavam disso. Eles falavam, nós somos fortes, ninguém consegue com a gente. Né? Eles achavam que eles são o máximo. E com isso, com essa grandeza e essa diversão, e dizem que alguns portas dos palácios deles de ouro, né? E eles tinham maçânia, quer dizer, fábricas, tinha coisas maravilhosas assim de o que eles fabricavam. Eles tinham entendimento de tudo e criativos. Mas o que mais irritava o gasto, o desperdício que eles faziam. Eles tinham riqueza, Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles dádivas, tudo que é lá. Mas eles abusavam. Por isso que disso a gente tira outra lição. Qual? Mesmo que a gente tenha dinheiro, eu falo assim, meu dinheiro, eu faço com ele o que eu quiser. Eu posso abusar, eu como, eu jogo fora, eu faço o que... Pode ser isso.
ser humano pode fazer isso, pode comer e jogar fora. Eu quero jogar fora, eu quero fazer o que eu quiser, sobrou, eu jogo fora, não estou nem aí. Não, não é assim, não é o abuso, isso é israf. O israf é Shaitan que está fazendo isso com você. Então não é você, eu faço o que eu quiser, eu posso o que eu quiser. Não, tem que ter humanidade. Os profetas, isso começou de Sayyidina Nuh, os profetas dizem, os historiadores, quando falam dos profetas, eles não tinham sabedoria e revelações só. Diz que a sabedoria, se vier a sabedoria sem misericórdia, né, sem misericórdia dentro do profeta, ele abusa. Não é o profeta só, qualquer um. Ele abusa. Ele leva isso para o mal. Diz que tem que ter uma misericórdia, tem que ter rahma dentro dele antes de ter conhecimento. Antes, porque é isso que controla o seu conhecimento. Quando você tem isso, você pensa nos seres humanos em sua volta. Quando você não tem isso, você pensa na destruição deles. O que acontece hoje e há muito tempo, há 2, 3 séculos atrás, nas guerras mundiais e as guerras atômicas que aconteceu, quantas pessoas morreram? Porque tinha conhecimento e tinha sabedoria de inventar armas de destruição em massa. Hoje o pessoal está falando da Síria, está falando, olha o que eles usaram. Sabe quantas pessoas morreram nessas guerras, no decorrer da história agora, nesses últimos tempos só? 600 milhões de pessoas. 600 milhões de pessoas nessas guerras. Por quê? Porque inventaram armas fantásticas. Tem alguns lugares chegavam de surpresa, os aviões que jogam aquelas toneladas de bombardeio, pessoas achavam que o avião era diversão, ele olhava para ele, bom, de repente destruía eles. As pessoas olhavam, não fugiam, não se escondiam, não sabiam que era assim a destruição, né? Então olha só a inteligência sem misericórdia, o que ela faz, né? Não falaram que aquele cara que inventou a bomba, não sei se é mentira também, a bomba atômica, a intenção dele era fazer um laboratório de química para beneficiar, para curar o câncer, não sei o quê. Olha o que virou. Olha o que virou. A Síria não pode ter arma química, a fulano não pode ter arma química, o ciclano não pode, mas Israel em volta pode. Destruir. Os Estados Unidos, que já usou e destruiu milhões e milhões de pessoas, pode ter, não tem problema. Então temos que acordar, temos que ser, sabe, espertos, não achar que, não, Kathir Khairon, os Estados Unidos estão indo lá para nos ajudar, né? Bater palma para eles. Nada disso, nada disso. Eles não têm a misericórdia que a gente tem, né? Já provaram que eles destruíram e que vão destruir, que pode destruir muito lá nas nossas regiões. Então, voltando a nossa personagem, ele, como eu falei, o povo, né, fazia, o profeta veio para divulgar para eles e falar para eles, para de esse desperdício, para de fazer isso, para que vocês estão construindo mansões e mansões na ponta das montanhas e essas gigantes tendas, tudo bem, as tendas gigantes, mas para que lá? Vocês não moram lá, vocês não usam, cada um tem que ter aquela coisa fantástica lá, inventava coisas lindas, até hoje tem isso. Algumas mansões deles ainda existem, né, na ponta das montanhas. Hoje em toda a tecnologia que tem hoje, é difícil fazer o que eles fizeram, né? E mesmo assim eles abusavam, eles não ligavam para ele, eles falavam para ele assim, antes, né, antes a gente te respeitava, a gente achava que você era boa gente, né? Eu pedia até conselho para ele, porque era inteligente e calmo, tudo. Mas agora a gente tem até nojo de ficar perto de você. Fica distante. E, enfim, eles ficavam com nojo, distanciava dele. Só as poucas pessoas que ficavam, e geralmente todos os profetas, as poucas pessoas que seguem são os pobres, né? Por quê? Porque não tem nada que vai atentar a eles, não tem, sabe, o dinheiro não pensa que sempre vai vir para o seu conforto, como muita gente pensa. Às vezes ele vem te provocar, às vezes ele vem e joga você no buraco. E não te dá sossego um segundo, porque você tem que ficar atento e inteligente e tudo, sabe, ativo 24 horas, porque senão perde, né? Para manter esse dinheiro você tem que estar ativo, tem que ser inteligente, né? Então se você descuidar um segundo, perde. Então significa o quê? Ele te deu conforto? Não, ele te escravizou. Então, também mais um exemplo que a gente tira da história dos profetas para a nossa vida atual, né?
os seguidores dele, o povo assim ilustre da sua cidade, falava para os pobres: vocês estão seguindo ele? Vocês acham que ele está falando a verdade? Tá, não sei o quê. E eles confirmavam, eles distanciavam deles também. Nojo, não queremos papo com vocês. Ficava longe. E eles desafiavam, ele falava: se vocês obedecessem a Allah subhanahu wa ta'ala, se vocês seguissem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e quanto mais ele falava, mais ele se inventava deuses novos, mais inventava coisas, ídolos para eles seguir. Aí ele falava para eles: vocês se orgulham da força que vocês têm, altura, riqueza. Adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ele vai lhes dar, ele vai aumentar seu potencial, ele vai aumentar a sua riqueza, vai aumentar tudo, vai te abençoar ao menos. E nada. Cada vez que ele mais falava, eles mais distanciavam. E eles ainda desafiavam. Ele ameaçava que Allah subhanahu wa ta'ala vai te castigar, vai castigar vocês. Aí eles começaram a desafiar ele. Manda seu castigo para ver o que ele vai fazer com a gente. Manda. Se vai afetar a gente, eu quero ver se vai afetar a gente. Nada deles, né, voltar para trás, se arrepender, mas nem falando dias e dias com eles. E eles eram do tipo do Sayyidina Adam, né? Eles tinham, como eu falei, aquela altura, aquela força, aquela inteligência, né, de poder, e sabe. Um pouco antes, eles eram adoradores, eram seguidores de Allah subhanahu wa ta'ala. E dizem também que até as ruas que eles faziam nas montanhas eram largas, eram gigantescas. Não tinha necessidade, não tinha carro, não tinha nada, não tinha necessidade de fazer o que eles faziam. No Corão cita também sobre eles: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad, né, que a gente falou. Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala fez com Ad. De tanto que ele insistiu, e as formas, geralmente às vezes as pessoas, quando já muda o jeito, as formas que ele falava, chegaram a acusar ele, além de ignorante, além de perdido tudo, chegaram a acusar ele que algum dos deuses deles atingiu ele com o mal. Quer dizer, um dos deuses deles atingiu ele com algum mal, por isso que ele está falando dessas besteiras. Né? De tanto que você desobedeceu, inverteu a situação. Eles começaram a fazer da'wah para os deuses deles. De tanto que você fez, acho que um dos nossos deuses te atingiu com algum mal. Por isso que você já virou assim. Aí eles, como eu falei, no final eles desafiaram: faça o que você quiser. Deixa seu Deus agora nos castigar do jeito que você está falando. Uma das dúvidas que atingiu eles também, que não acreditava muito nele, eles falavam assim: como um profeta fala que é o profeta de Deus, mensageiro de Deus, como um profeta de Deus que você fala que é do céu e tem anjos, tem tudo, e anda nas ruas como a gente, come as comidas como a gente? Como pode ser assim? Né? Não pode ser, tem que ser, para ser assim, mensageiro de Deus, tem que ser alguém diferente, especial, porque até eles acreditavam que os anjos deviam ser os profetas. Hoje em dia, pessoas pensam nisso, que os anjos deviam ser os profetas. E Allah subhanahu wa ta'ala, não sei se isso está no Corão, Allahu A'lam, disse assim que se tiver na terra ou em qualquer lugar, tiver anjos, Allah subhanahu wa ta'ala ia enviar profeta deles, dos próprios anjos. Por quê? Porque quando se fala assim quando eu preciso falar com uma nação, como a gente sempre fala, um brasileiro fazendo uma divulgação para os brasileiros, diferente de que a gente. Diferente, um brasileiro nato, é diferente que a gente. A gente pode ter conhecimento, pode ter língua, falar bem português, tudo, pode ser o que for. Nunca fala igual
a pessoa nata que fala daqui. Por isso que um divulgador, inshallah, o Islã vai crescer no Brasil quando os próprios brasileiros que estão se formando, que ainda vão e começam eles mesmos a fazer a divulgação, aí inshallah cresce, porque eles falam a linguagem do povo. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala enviava sempre mensageiro do povo. Isso é um exemplo também para muitos dos nossos sheikhs aprendeu árabe, né? Se eles aprendeu português, que se os nossos sheikhs hoje eu posso ser até um pouco crítico nessa parte, mas se os nossos sheikhs aprendessem o português, todos eles, assim que chegasse, né? A gente não preciso eu traduzir, eu não sou sheikh, não sou sábio, traduzir essas histórias e narrar. Não, eu faço outras coisas e o sheikh faz essas narrativas, essas histórias, né, para os nossos irmãos. Mas inshallah a gente vai chegar lá com os nossos irmãos. Ficaram nesse desafio até que o Hud, alayhi salam, fez uma súplica para Allah. Quando eles desafiaram e falaram assim, faz o que você quiser, você e Deus, e não sei o que, manda o castigo se tem castigo. Aí ele implorou a Allah subhanahu wa ta'ala, fiz tudo, o senhor está vendo? Castiga eles, né? Aí passou alguns dias assim, começou a ter aquela riqueza que eles tinham, começou a reduzir, começou a ter seca, secou tudo, parou a chuva, parou tudo. A plantação, as árvores deles gigantescas, que eles se orgulhavam dela, secou. Não tem mais nada, acabou, começou a reduzir. Eles começaram a entrar em desespero. E ele também afastado, ele e o grupo que estava com ele. Eles começaram a entrar em desespero. Será que isso é verdade? Será que isso é o castigo? Mas será que depois disso eles se arrependeram? Não. Porque o Shaitan está sempre lá, trabalhando. Não, imagina isso daí, besteira, né? É seca mesmo, acontece de vez em quando, né? Natureza. E ele sempre assim, o Shaitan, quando alguém tenta acordar, tenta, sabe, levantar. Por isso que o Rasul sallallahu alaihi wasallam incentivou a gente sempre estar em grupo. Sempre estar em grupo, porque quando você se afasta, ele falou, igual al-ghanam al-qasi'a, né? Igualzinho as ovelhas afastadas. A ovelha que se afasta do grupo, o que acontece? O lobo é vítima fácil. Fácil. Quando ela está em grupo, o lobo pensa muitas vezes para atacar. E assim também a gente, os muçulmanos, o Shaitan é o lobo. Se você se afastar do grupo, por mais ruim que seja o grupo, ele te caça, ele te pega, entendeu? Então, tenta sempre estar em grupo. Por quê? Porque pode ser que todo mundo está falando em comércio, vamos supor, todos nós aqui estamos falando em comércio, e brincar, e TV, e filme, e futebol, e não sei o quê. Mas uma das pessoas, por mais que seja, uma das pessoas vai falar, La ilaha illallah, aí todo mundo lembra, todo mundo escuta, La ilaha illallah, né? Aí alguns acordam, alguns vai falar, poxa, a gente está falando de futebol e está falando dessas coisas, né? La ilaha illallah, astaghfirullah. Né? Volta, se arrepende. Isso que é o benefício do grupo, né? Por isso tem que estar em grupo. Enfim, veio, né? Começou, depois disso tudo, depois dessa seca assim que por muito tempo, um dia eles se acordaram e viram uma nuvem vindo de longe, preta, que assusta. Mas para eles não assustou, para eles acharam maravilha, veio a salvação, né, o que a gente precisa. Veio assim, parece que estava vindo longe deles, parece que estava vindo afastada deles. Eles ficaram desesperados, parece que estava indo assim que não ia vir para eles. Aí quando chegou bem na direção deles, nas montanhas, começou o vento. Eles falaram, pronto, começou a chuva, né? Porque o vento sempre anuncia a chuva, né? Só que veio um vento diferente. Um vento que é insuportável, ninguém aguentava. Arrebentava tudo que eles construíam. Tudo aquilo gigante, aquelas coisas que eles construíram, arrebentou. Tanto é, aqueles corpos altos, aquela força que eles têm física, diz que um tiquinho de vento só atacava um deles, virava assim para muito longe e caía, a cabeça separava do corpo. Por isso fala quando cita eles no Corão, fala que eles se tornaram como judu' nakhlin khawiya, quer dizer, khawiya, a cabeça se afasta,
como se fossem troncos de árvores, sem o toco, sem as folhas. Todos eles, destruiu eles, acabou com eles, não deixou um deles, a não ser Allah subhanahu wa ta'ala salvou Hud e aqueles que tiveram com ele. De tanta revolta daquele lugar, de tanto que aconteceu assim de coisas, né? Se Hud e tudo que tiveram com ele se afastaram, saíram daquele lugar, sentiram aquele mal, aquele lugar assim que só tem lembranças ruins, né? Tanto para eles como em termos de religião deles, foram embora. Foram para bem longe, mais ou menos, ainda no Golfo, né? Porque ele anda no Golfo Pérsico, e foram mais ou menos próximos ao Medina al-Munawwara, na Arábia Saudita. E lá começou uma nova história. E como sempre, né? E como começou uma nova história, não tinha, tem gente, não é que não tinha gente, porque espalhou mais as pessoas, né? Mas acabou ali pelo menos a idolatria, por enquanto, né? E começou a se expandir, né? As pessoas assim, inclusive o Sayyidina Hud também morreu, né? E foi a geração, né, ali era, até a época que ele morreu, era religiosos, todos eram religiosos. E começou a girar e passar o tempo, as gerações, essas coisas, começou de novo idolatria, né? E está aí outra personagem, né, que veio também para mudar tentar mudar a situação, né, como o nosso primeiro mensageiro, né? E aí veio Qaum Thamud, né? É um grupo, uma aldeia chamada Thamud, né? E também quase mesma semelhança, mesma coisa, são fortes, são inteligentes, tinha poder, tinha riqueza, tudo que uma nação, um povo deseja e tem. Aí veio neles o mensageiro Salih, né? Nabiullah Salih alayhi salam. Mesma coisa, veio, começou a divulgar, e todos os mensageiros, todos os profetas sempre falavam: não quero de vocês nenhuma recompensa, né? Porque geralmente quando você vai fazer alguma divulgação, até a gente aqui vai fazer alguma divulgação, as pessoas pensam que você vai pedir alguma ajuda, alguma coisa assim. E os profetas sempre falavam assim: não queremos recompensa nenhuma material de vocês. Nós somos apenas mensageiros de Deus, viemos divulgar de Allah subhanahu wa ta'ala. A minha recompensa, eles falavam assim, de Allah subhanahu wa ta'ala, nada de vocês. Sayyidina Salih alayhi salam, ele da descendência do Ad também, do povo de Ad. E esse povo, alguma parte desse povo de Samud também da descendência do Ad, porque lá naquela região não sobrou ninguém, não ficou ninguém, né? Veio o lugar do Ad, do povo do Ad, era Al-Hijr, né? A gente falou era Al-Hijr, que é no Iêmen. Esse já, o lugar deles chama-se, não, Al-Ahqaf, né? Al-Ahqaf no Iêmen. Esses daí são Fil-Hijr, o lugar deles chama Al-Hijr. O Al-Hijr fica ao norte da Medina Munawwara, uns 380 quilômetros, mais ou menos, fizeram a mesma forma, porque ainda eles se orgulhavam da força e do potencial que eles tinham, fizeram a mesma coisa, só que esses daí inventaram outra forma. Eles faziam tipo cavernas, cavavam as montanhas tipo cavernas. Yani, hoje, se a gente olhar aqueles bichos que vivem nas montanhas, né, você vê quando eles cavam uma casa assim, mas a mesma coisa assim. Eles cavaram aquelas casas também gigantes, eles inventavam, né? E morava também no vale, próximo ali. Quando o Sayyidina Salih começou também a mostrar para eles a mesma coisa
esse israf, jogando dinheiro à toa, jogando, sabe, tempo à toa, desperdiçando o tempo não é para isso. Allah subhanahu wa ta'ala te criou aqui, tanto no início como hoje, te criou nesse mundo para quê? Para adorá-lo, não é para comer e beber e correr atrás das coisas mundanas, como a gente faz. E quando você fala para alguém assim, poxa, olha, aparece na mesquita, a gente está fazendo uma oração, pelo menos o Isha, né? Está fazendo uma oração assim, o Isha Jama'a todo dia, aparece lá, por enquanto, só o Isha, depois quem sabe a gente faz mais, não sei o que. Meu tempo apertado, a loja, eu não posso fechar cedo, eu dou aula, eu faço não sei o que. Subhanallah, o tempo de Allah subhanahu wa ta'ala, Ele te deu tempo, Ele te deu respiração, Ele te deu tudo. Você não tem tempo e quando vem o anjo da morte, você fala para ele, espera aí, dá um tempo aí que tem duplicado para pagar? Você vai falar isso? Dá um tempo. Uma vez a gente viu, wallah, a gente viu um homem no sul, né? Que o chefe estava falando com ele, um homem empresário, o chefe estava falando com ele, dedica um pouco os seus filhos, os filhos eram jovens, sabe, já estão trabalhando, ele se orgulhava da forma que eles trabalhavam, só que nenhum deles sabia como rezar, né? Aí eles falaram para ele, ele falou, Sheikh, eu tenho tempo, eu não tenho tempo, eu tenho um monte de compromisso, a loja, não sei o que. Ele falou, Billahi alik, se você estiver na porta saindo, que hora que você sai para o trabalho? Ele falou, umas 8 horas. Ele falou, 8 horas você está na porta saindo e veio o anjo da morte. Aí ele fala para você, chega, volta para dentro, aí você deitar no sofá para não cair, para não levar a tomba. Né? O que você vai falar para ele? Dá um tempo, não tem tempo agora? Você vai falar para ele duplicata, ou quem vai pagar a duplicata? Você não vai falar se vire, né? Agora acabou meu tempo, acabou, se vire, e quem vai ficar? Tem. Pensa nisso, pensa no tempo que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, uma hora Ele tira, Ele vai tirar. E você não sabe a hora que Ele vai tirar. Se você não acordar, se você não fizer as coisas por você e pelos seus filhos, jazakallah khair. Se você não fizer isso por você e pelos seus filhos, está perdido. Está perdido. Vai chegar a hora, vai chegar o anjo, vai te brecar ali, te travar. Você não tem nem chance de falar, dá um tempo, deixa eu, né, me ajeitar aqui, arrumar um lugarzinho para me direcionar, ao menos, até para fazer as coisas certas, direcionar, ao menos você acaba, né? Fazer a direção do Qibla. Nem isso você tem tempo. As pessoas vai ter, sabe? Eu juro, eu analiso assim, subhanallah, quando a gente lava um morto. Você olha para ele, subhanallah, quando ele estava vivo, é perfume, é arrumar, se alguém chegar e arrumar a gravata ou arrumar a camisa para ele, fala, eu sei arrumar, às vezes até enjoado, assim, não gosta que ninguém toca, tudo. Só que na hora que está lá, deitado, ele não consegue se mexer. Não consegue se mexer, ele não consegue tirar assim, se quer a mão assim e colocar em cima. Não, nada disso. As pessoas vão colocar. As pessoas vão mexer nele. Você vira ele para lá e para cá, sabe? Subhanallah, parece uma estátua. Não parece mais gente. E realmente a alma já saiu, acabou. Ela levou tudo com ela. Pensa nisso, pensa nesse momento só. Aí você vai acordar, você vai ver o que Allah subhanahu wa ta'ala te preparou. É tudo que te preparou, Allah subhanahu wa ta'ala te preparou, sai junto com a alma. Tudo. A alma vai carregar. Se você fizer o bem, ela vai levar, e se você fizer o mal, ela vai levar. Não vai ficar junto com o corpo. O corpo vai te ajudar a cometer o pecado, mas não vai te ajudar a carregar esse pecado. Ele vai largar, porque ele vai apodrecer na terra, não vai ter poder nenhum de fazer nada. Ele vai apodrecer ali na terra, né? Mas ela, a alma, vai carregar tudo, vai levar tudo junto com ela. Então carrega a sua bagagem. A viagem é longa, eterna. Aqui, 70 anos, 80 anos, 50 anos. Hoje está tendo muita morte com 50 anos. Essa que o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, a morte repentina, né? Que a gente está vivendo hoje, subhanallah. Wallahi, se a gente vê o que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo o fim. É o fim. Então, por isso, faça a sua bagagem. Faça a sua bagagem da forma certa. A bagagem, você pode encher ela de coisas erradas, de coisas ruins, e pode encher ela de coisas boas. Depende de você. Esse corpo hoje, se você saber manejar ele, manipular ele, você vai usar ele para o bem, em vez de usar ele para o mal, né? Esses gigantes que a gente está falando deles aqui, que serve de exemplo para a gente disso, eles não conseguiram fazer nada. O vento, eles olhavam assim, o vento levava eles. Cadê a força?
Cadê a defesa? Dá um bate e morro aí no vento. Segura ele. Cadê o poder e o que vocês falavam, que era eu sou isso, eu sou aquilo? Esses pobres são ignorantes que seguem esse cara. Cadê? Esticados, como o Corão citou eles, são como troncos de árvore. Olha só, olha a comparação, como troncos de árvore, não vale nada. Troncos que não tem mais valor nenhum, troncos que quando não segura mais folha, não segura mais nada. É assim que virou esses gigantes poderosos. Como sempre, Ya Qawmi, ittaqullah, wa ati'un. Todos os mensageiros falavam essa mesma frase, ittaqullah, wa ati'un, quer dizer, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Me obedeça, me escuta. Eu estou trazendo para vocês o caminho certo. Mas ninguém escuta. Salih, o Sayyidina Salih era mais do que o Hud, respeitado no meio do seu povo. E era de uma família nobre, muito nobre. Por isso que era respeitado, porque é inteligente e nobre, né? Só que era bem humilde, bem, né? Já escolhido por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele falava para eles, e eles falava para ele assim, kunta bainana marjuan, né? Você era desejado entre a gente, era desejado, era respeitado, a gente escutava você, mas agora vem com essas loucuras, subhanallah. Isso não prova que é o Shaitan. Isso não prova que é o Shaitan. Se eu aqui estou falando para você aqui umas coisas, estou te aconselhando, você me escuta, me respeita, né? Quando eu falo as coisas de Deus, milagre, assim, aí vem o Shaitan e te fala, quer dizer, das coisas mundanas eu sou inteligente, das coisas de Deus não sou mais. Olha só a comparação. Eles falavam para ele, quer dizer, você era desejado, você era respeitado. A gente escutava, Sayyidina Muhammad não fazia a mesma coisa. O povo negou. Eles não consultavam ele em tudo que eles iam fazer, guardavam o dinheiro com ele, tudo. E na hora que veio a mensagem, não. Tirava fora. Então, é isso que é a análise. Hoje, eu sempre falo assim, se a gente, hoje, recebemos profeta ou mensageiro, hoje em dia, a gente iria negar ele. Porque o profeta ou mensageiro, ele fala coisas fortes, coisa pesada, coisa muito, muito profunda, assim, de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí a gente vai falar o quê? É doido? Doido, não vou acreditar, ia ser muito... A gente não escuta, sabe? Em vez de a gente analisar, né? Olhar, bom, essa pessoa é inteligente, não é possível que ele vai mentir. Que nem o Sayyidina Muhammad falava para eles assim, quando fez o sermão de um dos primeiros, né? Ele falou a primeira coisa, se eu falar para você, está vindo uma cáfila, né? Uma caravana desse lado aqui, gigantesca, está trazendo riqueza para Meca, você se acredita em mim? Aí eles falaram para ele, Wallahi ma shahidna alayka illa sidq, né? Não só testemunhamos de você a verdade, né? Você só falava a verdade e é considerado amin, né? Por que vamos desmentir você? Ele falou, mas eu estou falando para vocês que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, esses ídolos não existem, esses daí... Não, nessa parte não. Quem que fazia isso? Não é Shaitan? É o Shaitan que fazia isso. Por quê? Por que o Shaitan não provoca eles nas coisas mundanas? Não, aí não, deixa. As coisas mundanas deixa, não tem problema. Porque as coisas mundanas também provocam, também faz você cair no erro e no buraco, né? Enfim. Ficou divulgando no meio deles, tentando também a mesma coisa. Poucas pessoas seguiram ele, né? Até que um dia eles sentaram e falaram, vamos ouvir ele um pouco. Olha só, agora começa a parte engraçada, é a parte assim, até para a gente decorar e entender um pouco da parte do Corão que fala sobre isso, né? Eles sentaram lá, começaram a tirar sarro, zoar, né? Falaram para ele, tudo bem, vamos negociar, vamos conversar com você agora. Aí eles falaram para ele assim, se a gente pedir um milagre muito pesado, muito forte, você aceita? Ele falou, lógico, Allah subhanahu wa ta'ala realiza qualquer coisa. Não tenho medo, sabe? O profeta, ele tinha firmeza, ele não temia, Allah, talvez numa coisa Deus vai me decepcionar. Não, ele tinha certeza que Deus vai atender ele em qualquer coisa. Aí eles falaram para ele, tudo bem, tá vendo essa rocha aqui grande, perto das montanhas? Uma rocha gigante. Eles falaram para ele, tá vendo ela? Ele falou, tá vendo. Cada um deles exigia uma coisa, para tirar sarro, assim zoando.
queremos que abre essa rocha aqui, abre ela todinha assim, um milagre, e sai dela um grande camelo, uma camela fêmea, gigantesca, nunca se viu igual. Tudo bem, aí o outro falava assim, queremos que ela já nasce grávida, já vem dessa rocha grávida. Outro falou de 10 meses, porque o camelo fica 10 meses para ter o feto. 10 meses. Outro falou vermelha é impossível. Cor não existe. Tudo bem, vermelha. Outro, ela ser tão grande, mas tão grande, que eles tinham um poço só para beber água na cidade. É tão grande, mas tão grande, que ela iria beber do poço um dia e a gente outro dia. Quer dizer, o dia inteiro ficar bebendo do poço, só o poço inteiro para sustentar ela. Tudo bem. Exigiram, até que, e o leite dela ainda mais, o outro inventou, e o leite dela dá para a cidade inteira. Falou, tudo bem. Mais alguma coisa? Não, tá bom. Aí ele levantou as mãos para o céu rapidinho, na frente deles. Antes disso, ele falou para eles, junta a cidade inteira. Junta todo o povo, quero que todo mundo testemunhe isso. Não é isso que vocês estão exigindo? Quero que todo mundo, mas cuidado. Esse daí é diferente. Esse daí, se o castigo vier, ia ser muito grande. Por quê? Porque é um milagre, todos os mensageiros tinham milagres, e profetas tinham milagres, mas esse é um milagre que vocês exigiram, que vocês pediram. E vai vir do jeito que vocês pediram. Aí, veio, né? Veio a camela, juntou todo o povo da cidade para testemunhar isso, e veio a camela, saiu, abriu a rocha na frente, todo mundo se espantou, ninguém acreditava, ele estava lá todo deitado assim, exigindo, porque achava que é uma coisa impossível, né? E aí, vocês imaginam como se a gente está testemunhando agora isso, né? Todo mundo lá está assistindo um filme que passa isso, aí de repente aqueles que estão deitados lá exigindo, mas o que está acontecendo mesmo? Saiu um camelo que eles quase fugiram, de tão grande, assustador. Os bichos deles, os animais deles estavam em volta, fugiu. Tudo fugiu. De tão grande que ela era. Só que era calma. De 10 meses de gravidez, né? A cor vermelha, do jeito que eles pediram. Um deles tinha falado também que ela tivesse lã que cobrisse a cidade inteira. Lã no corpo. Camelo não tem muito lã, né? Veio. Tudo que eles pediram. Veio. Aí ele falou para eles, e agora? Tem mais alguma desculpa? O milagre que vocês mesmos exigiram e pediram, veio. Mais alguma coisa? Aí esses ignorantes começaram a tirar sarro, dar risada e tudo. Só que pouquíssimas pessoas que estavam com eles acreditaram. Quando viram esse milagre, por isso que ele juntou as pessoas, juntou a cidade inteira. Quando viram esse milagre, eles acreditaram, né? E ficaram do lado dele. Só que ele falou para eles, cuidado, esse milagre é assim, assado, só que ninguém toca nela. Ninguém chega perto dela, a não ser na hora do leite. Vocês querem que ela dá leite? Na hora que ela estava bebendo água, ela bebia água o dia inteiro no poço, para ninguém chegar perto. E ninguém tinha coragem de chegar perto. O dia inteiro ela bebia. E enquanto ela estava bebendo água, eles tiravam o leite e davam o leite para a cidade inteira. Né? Aí, tudo bem, passou uns tempos, eles começaram a ficar incomodados com ela. Só que ele alertou, cuidado, se alguém tocar nela, virá o castigo. Mas mesmo assim, não se contentaram. O Shaitan não para, não dá uma trégua de um segundo. Mesmo vendo o milagre, mesmo for o que for, ele não dá uma trégua. Aí eles começaram a planejar. Os nossos animais fogem quando vê ela. Não fica nem por perto, né? Todos os animais fogem. A gente não consegue nem controlar de tanto que eles ficam assustados, né? A gente mesmo não chega nem perto do poço, pô. Um dia inteiro a gente não pode chegar perto do poço. Ela, por milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, ela sozinha obedecia às regras. Deixava eles tirar o leite. Deixava eles beber água no outro dia. Ela não chegava perto do poço no dia deles. Era por vez mesmo.
Aí, enfim, eles viram que isso daí não está dando certo, não. Não é o que a gente queria, não. Está certo que nós pedimos, mas também não é tanto, né? Vamos dar uma parada com isso. Aí, eles começaram a planejar a destruir a Camé, né? Mas quem que vai chegar perto dela? Quem é que é o louco de chegar perto daquele gigante lá? Por mais que ele seja grande, né? Aí chamaram, convocaram todos os pilantras que eles têm na cidade, todas as pessoas ruins que tem na cidade. E eles tinham um cara famosíssimo, né? Um dos caras mais طاغية. É pior do que o Sisi. É pior do que o Sisi. Os nossos irmãos aqui estão falando do Sisi, é muito pior. Né? Quando eles planejaram, chamaram esse cara, que é, sabe como é que é? Tem Jinn al-Ins e tem Jinn o Shaitan. Não, desculpe, Shaitan al-Jinn e o Shaitan al-Ins, né? O Shaitan al-Ins, dizem os sábios, é mais perigoso do que o Shaitan al-Jinn, né? O Shaitan é o Satanás, né? O Satanás dos humanos é mais perigoso do que o Satanás dos gênios, né? Então, quando ele começa a planejar, ele é destruidor mesmo. Quando ele começa a pensar no mal, o Shaitan al-Ins é pior, muito pior do que o Shaitan al-Jinn. E esse era Shaitan al-Ins daquela cidade. Que pensa no mal, só pensa no mal. Aí eles chamaram ele, vê um jeito aí, dá um jeito aí para livrar a gente desse negócio aí, que tá demais já, tá abusando, já tá assustando a gente, né? Vê se consegue acabar com ela. Pode? Tem certeza? Temos. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Porque na época antiga, quem é árabe sabe disso, existia a guardião, né? O tribo, se você matar uma pessoa ou machucar uma pessoa de um tribo, todo tribo tem direito de cobrar ou de tirar essa, quer dizer, né? De matar a pessoa que matou ou machucar a pessoa que machucou, né? Se vingar, todo mundo do tribo tinha direito. Então, se cada um de um tribo assumisse a responsabilidade que ele está envolvido nisso também, então nenhum tribo vai contra ele, né? Ele falou, todo mundo está de acordo, todo mundo está de acordo. Eles falaram, não é só isso, eles falaram, todo mundo está protegendo você, como se todo mundo seja do tribo dele. Fica sossegado. Olha o mal, quando as pessoas planejam o mal, até que ponto que chega. Importante se livrar dela. Aí ele falou, tudo bem. Ele começou a pensar, a planejar o que ele vai fazer. O filho dela mamava também, o filho dele inclusive, era tão grande quanto ela. Ela já ganhou, era tão grande quanto ela. Tanto também, uma das condições, ele tomava o leite um dia e a cidade inteira tomava o leite outro dia. Entendeu? Tão grande que era também. Aí, um dia, ele começou a planejar, ele e a turma dele, a turma de bebida, a turma, sabe, aqueles que ficam junto, né? Aí ele sempre tinha sarra e coisa com essa turma de bebida, eles ficavam junto, e era 9 dos piores espécies que a cidade já tem. E ele era o líder deles, esse cara. Tem um nome dele aqui, vou tentar achar o nome dele. Qudar, o nome do cara que liderou esse grupo para acabar, para eliminar ela, chama Qudar, né? Yani, min arzal, né? Pior espécie de gente que tinha na cidade. Aí ele falou para os colegas dele, vamos lá, vamos atacar. O que a gente vai fazer? Eles eram grandes, mas ela muito maior. Primeira coisa que a gente tinha que fazer para poder dominar ela, quebrar as pernas dela. Cada um corre de um lado e bate. E o Salih não sabia de nada disso. Isso eles planejaram escondido. Aí
Chegaram perto dela, quando ela deu o passo assim, o filho dela veio em direção, todos os 9 fugiram. Menos ele deu risada dele, ele falou para eles assim, malditos, cadê que vocês são considerados os jinn, são considerados os piores espécies que existem, todo mundo teme vocês? Cadê isso? Vocês estão fugindo da camela assim, desse jeito? Aí ele foi por trás, escondido, lógico, a camela não tem a inteligência que eles têm, o plano diabólico que eles têm, ele foi por trás dela e veio na perna dela e quebrou. Bateu lá com espada, com alguma coisa assim, quebrou. Ela deu um grito, diz que um grito assustador, né? E caiu no chão. Nisso o filho dela fugiu, voltou para as montanhas onde ela ficava. Ela caiu no chão. Ela caiu os 9 em cima dela e degolaram ela, mataram ela. Diz que também deu os roncos assustadores assim, como se fosse alerta de alguma coisa, né? Aí de repente correram atrás do filho dela até a montanha, também mesma coisa. Mataram e começaram. Aí de repente a cidade inteira soube que eles conseguiram matar, veio a cidade inteira em volta. É igual aqui quando cai um caminhão de bebida. Aí todo mundo corre lá para cada um levar uma caixa de bebida, né? É a mesma coisa, todo mundo começou lá, cada um cortar um pedaço grande, um pedaço pequeno, cada um levar, né, para sua casa. Uma camela daquele tamanho sustenta a cidade por dias. Quando Saleh soube, avisaram ele veio correndo desesperado, né, para chegar. Eu não avisei vocês. Aí eles falaram para ele, faça o que você quiser, a gente não está ligando, a gente não sei o que. Aí ele falou para eles, prestem atenção, se divirtam com essa riqueza que vocês têm, com essa carne que vocês levaram, com tudo que vocês estão por 3 dias, só 3 dias, nada mais. Aí eles nem estão aí, estão nem ligando, eles achando que ele está falando besteira. Mas o mensageiro, quando ele fala, né, a confiança dele tanto no Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe realmente que vai acontecer e sabe que Allah subhanahu wa ta'ala vai atender. Ele se afastou, e o grupo que estava com ele, no 3º dia exato, os 9, começou já com os 9. Os 9 pessoas mal que estavam lá, que fizeram esse mal, que mataram a camela, eles estavam à beira da montanha, bebendo, se divertindo lá, que é o que eles fazem sempre, né? Aí começou a cair rochas da montanha, sem eles ver, sem vento, sem nada. Esmagou eles todos. Os 9, né? Passou disso, veio o primeiro alerta, veio uma tremedeira na terra, né? Eles tremiam, eles não conseguiam se segurar, aqueles tamanho gigante e tudo, eles não conseguiam se segurar nas tendas deles, em qualquer lugar que tiver, não conseguiam se segurar. E o primeiro dia para os outros, assim, além disso, acabou o dia de tremedeira, aquele medo, sabe? Sabe medo quando você está praticamente na terra, assim, a gente anda, é igualzinho quando você está no avião, né? Você está no avião ali, você dá aqueles, como é que chama lá? Turbulência. Do vento, você se sente incapaz. Você não se sente incapaz, você fica assim na cadeira, quer se segurar, quer fazer alguma coisa, você não tem mais condição de fazer nada. Ela desce, ela sobe, e você lá é controlado. Praticamente, você se sente mal, que praticamente você está sendo controlado pelo piloto, né? Você quer fazer alguma coisa, mas não consegue. Incapaz, assim, isso incomoda muito. Qualquer homem incomoda, qualquer pessoa incomoda, né? E quando você está na terra, a mesma coisa, está na terra assim, a terra fica instável, né? Você quer se segurar, quer parar de ele não consegue, né? A terra fica para lá e para cá, mexendo, subhanallah. Acho que as pessoas que nunca tive em lugar que teve tremor de terra, tremor de terra deve ser a mesma coisa. Allahu Akbar. As pessoas que já viveram isso devem sentir isso, né?
Até que parou. Parou, eles falaram, "Khalas, acabou." Né? Aí de repente olharam um para o outro, os rostos deles se tornou todos amarela, de um jeito assustador. Aí um olhava assim para o outro, todo mundo está assim, aí ele olhava para o espelho, caía na choradeira. Todo mundo caía na choradeira, sabe? Aqueles gigantes fortes, tudo, não tinha mais poder de fazer nada. Não tinha mais poder de se defender, de mudar essa realidade. Passou de um dia para outro, aí veio depois rosto preto, rosto vermelho. Vermelho, que assusta. Um assustava com o outro. E eles choravam, desesperados, eles sabiam que já é o fim. Acabou. Então ali começou, eles realmente, Salih tinha razão. Mas já era. Hoje, como a gente fala hoje, sempre você tem tempo de se arrepender. Sempre você tem tempo de voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, de pedir perdão pelos erros que você fez, e pode até se calhar, de errar alguma coisa assim depois, não tem problema, mas se aproxima de Allah, Allah vai te tirar disso. Principalmente a reza. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Quer dizer, se você se aproximar através da reza, que mais Allah subhanahu wa ta'ala ama, é a reza dos seus atos. Se você se aproximar com a reza, Allah subhanahu wa ta'ala vai te distanciar do mal, das coisas erradas. Não adianta, muitas pessoas falam assim, não, como? Eu estou cometendo erros, estou fazendo cada barbaridade, cada erro, vou rezar. Com que cara de pau? Botar nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que eu tenho muitos erros. Não tem problema. Chega para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai te distanciar. Se você continuar no mal, o mal vai continuar te distanciando da reza. Mas a reza não, a reza vai te trazer, vai te tirar disso. Chega para Allah subhanahu wa ta'ala, vem. Né? Vem para coisa, não é, mas quando chega um dia que nem esses chegaram, nesse castigo, né? É igual que chega no sinal do fim, né? Diz que quando você vê o sol nascer por outro lado e sair, aqui no caso fala besta, né? Aquele animal, que vai sair, aí não tem mais arrependimento. Ou quando o suspiro, né? Quando está saindo o suspiro, a pessoa quer se arrepender, já era, acabou. Não tem mais tempo. E que nem essas pessoas também, que chegaram naquele tempo, de tanto tempo que eles tiveram chance, e alerta e aviso, acabou, não tem mais chance. Já estão no castigo, praticamente já estão morrendo, né? Aí veio o terceiro dia, ficaram com os rostos tudo preto, assustador. Aí ficou pior. Já pensou, se olhar, era povo da raça branca, né? Ficou tudo preto, assustador, que praticamente o corpo branco e o rosto preto. Aí viram que não tem mais jeito. Eu errei, falei a terra vibrar. Não foi antes, foi depois. Foi depois disso. E vibrou, a terra começou a balançar. E ficaram tipo estátua. Acabou. Nesse tremor, né? Morreram. Acabou. Veio o castigo. Sofreram um pouco aqui. Esse medo, como a gente falou sobre o medo do avião, né? O quanto que a pessoa fica falando assim, se for muita turbulência, for assim, se morresse logo é mais fácil. Desesperado. Mas as pessoas também não imaginam o castigo que vem depois. Só o desespero na hora que você quer se livrar. Não pensa o que vem depois, né? Quando se tremeu a terra, quando começou no terceiro dia, ou até no segundo dia, mudar os rostos deles, adivinham o que eles fizeram? Ainda mais, eles mesmos começaram a cavar os túmulos deles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Já pensou? Já pensou do desespero que deu? Eles se imaginaram que não vai sobrar ninguém para enterrar ninguém. Cada um cavava seu próprio túmulo. Olha só que ponto que chegou. Esse é o pior. Esse é o... né? Situação, acho que ninguém consegue imaginar chegar a esse ponto, cavar seu próprio túmulo. Hoje tem pessoas que compram o túmulo, eu fico arrepiado, como eles têm coragem. Tem no nosso cemitério de Guarulhos, lá dos muçulmanos, tem os cemitérios comum que até faz propaganda, ao jazido num lugar bem confortável, bem gostoso. Que confortável! Que confortável que vai ser, debaixo da terra vai ser confortável.
Eles acham que tem natureza, tem tudo. Aí, mesma coisa que aquelas pessoas que deixam recomendação para cremar o corpo, né? Cremar o corpo, para quê? Porque ele imagina que cremando o corpo não vai ter castigo do inferno. Diz que joga a sua cinza na terra. Coitados, coitados. Adiante, coitados. Wallahi, se a gente pudesse se salvar, pudesse avisar eles ao menos, né? Se eles nos ouvissem, a gente não estava falando agora dos mensageiros, que ninguém escutava eles, né? Se a gente falar com essas pessoas, eles vão nos ouvir, eles vão falar que são ignorantes. Que é isso? Todo mundo está fazendo isso. Hoje todo mundo, é chique também, né? Moderno. Os artistas hoje fazem isso. Hoje todo mundo, as pessoas que a gente convive, se a gente falar dessas coisas, vão falar, vocês vão falar isso pra gente? Quem são vocês? Vocês têm fama de terroristas, têm fama de... Né? O que vão falar isso pra gente? A gente vai ouvir pessoas do tipo de vocês? Você acha que vocês são os donos da verdade? Então não vamos culpar muito aqueles povos lá, porque nós estamos hoje, né, em situações talvez piores, né? Pessoas cavando, pessoas recomendando para ser queimado. Sabe quem faz isso? O que acontece? Começa a ser o castigo de agora. Ele sente quando está sendo queimado. Ele sente. Ele sente quando está sendo queimado. Já começa o castigo ali. Ele se condenou para o inferno ali. O inferno dele já começou. A gente tenta, quem sabe, uma súplica, quem sabe um filho faz uma caridade para a gente embaixo do túmulo, quando a gente embaixo do túmulo, um filho fizer uma caridade, você se beneficia, pode até te salvar, né? A gente ainda tem esperança, mesmo assim, mesmo debaixo do túmulo. Eles mesmo assinam a sua própria condenação. Condenação que, não, eu quero ir para o inferno. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, espero que Allah subhanahu wa ta'ala nos ilumina essa nação toda e seja todo mundo muçulmano. Olhasse para o islamismo, que é a religião da verdade, que é a religião, a guia da humanidade, né? E sempre a gente fala, a religião islâmica, também para quem está ouvindo a gente, dos irmãos que não são muçulmanos, a religião islâmica é a guia de vida. Ela não é só espiritual, não é só reza, não é só isso que a gente está falando. A religião islâmica, ela é guia de vida de tudo. Ela cuida da sua vida detalhe por detalhe. Nasceu, já está começando a cuidar da sua vida. Aliás, até antes de nascer, né? Um sábio, quando vem uma pessoa consultar ele, eu vou ter filhos, como o senhor me ensina ou me aconselha a criar eles? Aí ele fala para ele, quando você vai casar? Ele falou, não, já casei, a minha mulher está grávida. Ele falou, chegou tarde. Chegou tarde. Não é agora que você devia ter me consultado. Devia ter me consultado antes para saber escolher, né? A sua companheira, para a mulher também saber escolher quem que vai conviver com ela. Não é assim, uma vida futura. Uma vida não é só o futuro daqui, futuro também de outro lado da vida. Por quê? Porque depende do casal, se for religioso, vai ser a sua semente, seus filhos, né? Seus filhos, sabia? Você pode ser virtuoso o que for, não educou bem os filhos, eles podem te puxar do paraíso, te levar para o inferno, né? Então, por isso, tem que saber escolher até antes do casamento, né? Tem que saber escolher, tem que saber, sabe, como a gente está falando, a esperança, né? Das pessoas não se condenar a si, não assinar a sua própria condenação antes da morte, recomendação antes da morte, recomendar alguma coisa boa que te beneficia depois, né? Por isso que a gente fala, o islamismo ensina a gente tudo. Ensina como deve conviver com a família, como deve conviver com os filhos, como deve conviver com seu vizinho, com seu colega de escola, com seu professor, tudo que você imagina na sua vida. A reza é uma parte pequenininha disso, tudo. A reza é uma parte pequenininha de tudo isso. Por quê? Porque se você fizer isso tudo, como a gente falou de uma outra aula, que se você fizer todas as súplicas que deve fazer na hora de entrar para casa, na hora de sair para casa, é como se estivesse ligado com Allah 24 horas por dia. 24 horas por dia, adorando Allah subhanahu wa ta'ala. Quem quer melhor do que isso? Né? Então toda a sua vida, em todos os aspectos sociais, conjugais, profissional, tudo é adoração para Allah subhanahu wa ta'ala, sendo no caminho correto. Você pode trabalhar, pode fazer o que você quiser, mas sabendo se fazer certo, está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala 24 horas por dia. Esse povo se condenou sozinho. Yani, talvez um pouco pior do que quem assina que quer ser cremado, né?
ou quer ser jogado na água? Porque os peixes querem alimentação. Ele se condena a ser a alimentação do peixe. Muita gente pensa que vai escapar do túmulo, do castigo do túmulo. Não escapa. Não escapa. Porque, como falei no início, a alma que carrega tudo. A alma, o corpo não carrega nada. O corpo é terra, barro. Ele volta para a terra, ele vai derreter, vai voltar para a terra. Ele não carregou nada. Apenas ele te ajudou a cometer os pecados, se você cometeu. Ele te ajudou. Por quê? Porque as delícias que ele sente, as vantagens que ele sente para você conquistar, às vezes coisa haram, coisa pecado que ele te sente vontade e você fala, poxa, meu filho sentiu vontade de uma coisa, vou deixar ele com vontade. Mas é pecado. Não tem problema. Ele sentiu vontade, tem que satisfazer a vontade dele. Meu corpo também, mesma coisa. Mas você vai cair no erro, no pecado, porque seu corpo desejou. Qual é o problema? É uma vez só. A gente tem dinheiro para quê? Para isso. Conquista dinheiro. Isso que o corpo te ajuda a fazer. Arrecadar pecados. E perder caridades que a alma tenta fazer, coitada da alma. Coitada da alma. O que ela vai carregar e o que ela vai deixar. Então, quando você ser cremado, você cair no mar, túmulo, enterrado no túmulo, qualquer lugar que você tiver, a alma vai carregar tudo. Tanto as coisas boas que você faz, como as coisas ruins. Espero que todos nós fizemos coisas boas, inshallah. Espero que ninguém de nós aqui, e muita gente que está escutando, assim, ter capacidade de fazer as coisas ruins, para não ser castigado por isso, inshallah. Última coisa, antes deles morreram, a tremedeira, essas coisas, veio um grito. E o grito, sabe, imagina o grito, como é que é? Um grito assim, sabe, um grito que mata. Um grito que mata, imagina o poder que tem. Imagina o potencial que tem esse grito. O grito acabou com todo mundo. Morreram. Depois desse grito que todo mundo se destruiu, todo mundo morreu, acabou a cidade, Aí o Salih e quem estava com ele saíram de lá também, não aguentaram ficar lá e foram em direção da Palestina, E dizem que, segundo a história, ele morreu lá e foi enterrado lá na Palestina e praticamente essa parte do mal aconteceu. Antes de finalizar, só queria lembrar esse lugar, Ahqaf, que eles ficaram, que eles viviam perto de Medina, Al-Hijr, existe até hoje as casas deles, a terra deles. Numa das ghazwa, numa das viagens que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava fazendo, ele passou por lá e alguns companheiros correram até lá para beber água, tinha água lá. Ele mandou quebrar os potes que tinha água, que eles carregaram, mandou quebrar e jogar fora, e jogar a água fora, não beber daquilo. Aquela terra amaldiçoada, ninguém chega. E conciliou a gente, todo mundo que for visitar esse lugar. Até hoje existe exemplo, existe a construção, ainda rastros deles. Quem for lá, se for entrar, se você quiser entrar, chora, força até choradeira. Nunca vai, ele recomendou, nunca vai como turismo. Para tirar foto. Tira foto, acha lindo, maravilhoso, vou tirar foto do lado dessa estátua, vou tirar foto esses são um povo castigado, Então, é uma terra amaldiçoada. Nunca vai para lá para isso. Se for, realmente quer olhar como exemplo, já entra chorando. Entra chorando pelo péssimo exemplo que eles tiveram, Espero que todos nós, inshallah, todos nós teremos um grande exemplo disso tudo, inshallah, e acordamos para a vida, acordamos para esses exemplos, aplicamos esses exemplos nas nossas vidas, vimos a nossa responsabilidade na divulgação, porque o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou que nós, povo muçulmano, última nação da humanidade, os profetas, herdeiros dos profetas. Então, herdeiros dos profetas significa o quê? A nossa missão o quê? Levar essa mensagem aos nossos próximos, principalmente aqui no Brasil. Cada uma das irmãs, levar para a sua vizinha, para a sua colega, para o seu trabalho, que não é muçulmano, leva essa mensagem. Fala para ela do islamismo. A responsabilidade é sua. Talvez ela vai te pedir, talvez você vai testemunhar perante Allah subhanahu wa ta'ala que você não avisou, que você não alertou ela e não falou para ela do islamismo, ela não sabia disso. Então,
tira essa responsabilidade das suas costas e seja cada um de nós, inshallah, divulgador, que leve essa mensagem para os nossos próximos, e que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe. Em primeiro lugar, para a gente poder levar, a gente tem que aplicar na nossa vida, né? Então a gente, para levar isso, tem que aplicar todos esses exemplos na nossa vida de uma forma correta, aplicar as rezas, tudo que a gente tem de obrigação. Inshallah, que Allah abençoe todo mundo e faz da gente divulgadores. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.